Pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, nessa videoaula vamos falar sobre o sistema de informações gerenciais, que à medida que aumenta a complexidade interna da empresa e no ambiente que ela atua, o processo de tomada de decisões tende a se tornar também mais complexo. Uma situação considerada adequada em relação ao sistema de informações gerenciais. Para atender a essa situação de maneira adequada, o gestor necessita de um sistema de informações gerenciais eficaz, que processem o grande volume de dados gerados e produzam informações válidas. Então, o sistema de informações gerenciais serve para que o gestor, que faz parte da tomada de decisão, tenha à sua mão dados e informações consistentes para que ele possa, então, trabalhar esses dados e informações e tomar as decisões da melhor forma possível, o quanto mais dentro da realidade possível. Conceito: o que distingue um dado ou um conjunto de dados de uma informação que auxilia no processo decisório é o conhecimento que ela propicia ao tomador de decisões. Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que, por si só, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Então, o que vem a ser dado? Dado é algo cru, é algo só, é algo que somente ele não produz muita causa e muito efeito, né? Agora, como nós vamos ver a seguir, vários dados, eles podem ser trabalhados e transformados em informações. Com base no dado transformado, o gestor deve ter conhecimento para lhe proporcionar um processo dinâmico ou um elemento de ação. Isso permite ao gestor posicionar-se diante de um problema ou de uma situação qualquer. Então, quando se trabalha o dado, há uma série de situações favoráveis, né? Que por si só, o conhecimento disso já permite que as pessoas, os gestores, possam se posicionar em relação a um problema existente ou uma situação que venha, porventura, acontecer. Dados de uma empresa são uma quantidade de produção, quantidade de matéria-prima e número de funcionários. Então, isso daqui são exemplos de dados nas organizações, né? Por outro lado, informação é o resultado da análise dos dados, ou seja, capacidade de produção, custo de venda do produto, produtividade de funcionário. Então, como nós podemos verificar, o que é informação? São a junção de vários dados que juntos compõem uma informação. Então, assim fica mais fácil da gente entender por que dado, qual a importância dele, por que informação, qual a importância da informação. E o sistema de informações é o processo de transformações de dados em informações. Quer dizer o quê? Há uma alimentação no sistema de informações gerenciais, que processados se transformam em informação e que venham a beneficiar a organização e as pessoas que trabalham nela, facilitando o processo de tomada de decisão. O sistema de informações gerenciais considera tanto as informações que foram processadas pelo computador, quanto ao processado manualmente. Quer dizer o quê? Que aquilo que você faz anotações, caso você utilize planilhas para que você possa fazer as anotações, também deve ser considerado. Então, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua importância dentro do processo, né? Aqui nós temos a verificação para entender o fluxo, né? Dados vai para informações, que as informações acabam resultando em ações. Nós temos o tratamento entre os dados e as informações. Depois disso, nós já temos as decisões e que, consequentemente, nós vamos ter os resultados. Pelo lado direito, nós podemos verificar que temos o controle e avaliação, que isso tudo gerou
todo esse trabalho gerou. E agora, adiante, nós vamos verificar isso de forma mais detalhada. Observem, a tomada de decisões precisa de elementos que lhe permitam caracterizar um problema, verificar qual é o problema, o que é o problema, então, que está exigindo uma ou mais medidas, compreender o ambiente que cerca as decisões, esse problema, de que forma que ele afeta o ambiente, até onde que ele afeta, ele é de suma importância, precisa ser atacado agora, ou é uma situação que está tranquila e nós podemos nos organizar para resolver isso? Identificar os impactos que as decisões poderão provocar para a empresa, as decisões que foram tomadas. Nós temos que verificar o que isso significa para a organização, para que ela continue atuando da melhor forma possível, da forma mais pacífica possível e sempre observando a situação de procurar evitar os ruídos. A importância do sistema de informações gerenciais para as empresas, os benefícios. Agora vamos verificar tudo o que beneficia as organizações, tendo por base o sistema de informações. O que ele traz para a empresa? Redução de custos das operações. Melhoria ao acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço. Melhoria na produtividade, melhoria nos serviços realizados e oferecidos, melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações rápidas e precisas, estímulo de maior interação dos tomadores de decisões, fornecimento de melhores projeções dos efeitos e decisões, melhorias na estrutura organizacional para facilitar o fluxo de informações, melhoria da estrutura do poder, proporcionando maior poder para aqueles que entendem e controlam o sistema. Redução do grau de centralização nas decisões. Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos. Então, aqui nós temos 3 slides só de posições favoráveis que o sistema de informações gerenciais proporciona para as organizações. Quer dizer, o que todo o aparato que envolve ele traz enorme benefício para as organizações. Portanto, sempre devemos pensar no sistema de informações gerenciais como algo extremamente importante e necessário para a atuação da empresa. Aspectos de decisões, forma de estabelecer as fases do processo decisório, identificação do problema, análise do problema com base na consolidação das suas informações sobre ele, estabelecimento de soluções alternativas. Aqui nós temos um pouco da questão do cartesiano, né, em relação à questão lá da concepção da administração com ciências, que Taylor falava, é o quê? Estabelecer, fatiar o problema, estabelecer uma forma que o problema, nós dividimos ele para verificar qual é a melhor forma de a gente atacar o problema, de solucionar o problema, né? E essas as soluções, verificar quais as soluções que se mostram mais adequadas para serem tomadas em relação a um problema existente. Análise e comparação das soluções alternativas por meio de levantamentos das vantagens e desvantagens de cada alternativa. Seleção de alternativas mais adequadas, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Implantação de alternativa selecionada, incluindo o devido treinamento e capacitação das pessoas envolvidas. E avaliação da alternativa selecionada por meio de critérios devidamente aceitos pela empresa. Então, aqui está todas as situações que envolvem os problemas, as soluções, as alternativas que são apresentadas para que a gente possa ter uma possibilidade de análise o quanto maior possível para que a gente consiga utilizar aquilo que se mostra mais ameno e mais favorável para a organização, tendo por base as pessoas e as situações que envolvem as pessoas dentro da organização. Elementos a serem considerados no processo decisório. A incerteza que ocorre tanto no conhecimento da situação do ambiente,
que envolve a decisão, quanto na identificação e valorização das consequências. Então, podemos observar que temos a situação que envolve o ambiente e a questão do valor das consequências que decorrem da tomada de decisão em relação à questão das alternativas que existem. Os recursos do tomador de decisão, que normalmente são limitados, prejudicando a correspondente ação. Temos que verificar quais são os recursos que temos, para que a gente possa atacar o problema de forma adequada. Fatores de influência no processo de decisão. A complexidade evolutiva do mundo moderno. A redução do tempo disponível para a tomada de decisão, sendo a variável concorrência. A velocidade das comunicações e os melhoramentos nos processos de informações e com expectativa de resultados em curto prazo. Então, nós podemos verificar o seguinte: o mundo atualmente se mostra complexo. Cada vez mais, nós temos menos tempo para tomar decisão. Então, a informação tem que ser, o dado tem que ser correto, a informação tem que ser correta, para que a gente possa, no menor espaço de tempo possível, a gente possa tomar a decisão. A tomada de decisões sob condições de certeza, em que cada curso da ação possível há um resultado específico. Quer dizer o quê? Sempre nós temos uma decisão visando a adequação, à necessidade, ao problema, e sempre verificando uma possibilidade de visualizar resultado em relação àquilo que foi feito. A tomada de decisões em condição de risco, em que cada alternativa possível conduz a um conjunto de resultados específicos associados à probabilidade conhecida, e a tomada de decisões de incerteza, quando as probabilidades associadas aos resultados são desconhecidas. Então, a gente tem que verificar que quando a decisão está baseada em uma condição de risco, qual é a probabilidade disso dar certo? Qual a probabilidade disso vier a dar errado? Né? Então, a gente tem que ter esse parâmetro aí para a gente saber exatamente o que vai fazer. A descrição das funções e atividades. Fica evidente que as áreas funcionais apresentadas servem basicamente como exemplos e não como abordagem estática. Quer dizer, as áreas funcionais, elas existem e não devem ser consideradas como uma situação estática, né? Algo parado, algo inerte. Nesse contexto, o gestor deve fazer as devidas adaptações às realidades atuais e futuras desejadas pela empresa. Então, é aquilo que nós estamos falando, sempre verificar o contexto existente, para em cima desse contexto a gente poder estar tomando as decisões e implementando as ações. Áreas funcionais fim. As áreas funcionais fim e meio, nós falamos no fórum, que a gente fez alguns dias atrás, que a gente já comentou lá sobre isso também. Englobam as áreas funcionais fim, englobam as funções e atividades desenvolvidas diretamente no ciclo de transformação de recursos em produtos e de sua colocação no mercado. Pertencem a essa categoria a área de marketing, a área de produção, como exemplo. Quer dizer o quê? O que é a área fim? É a área que atua observando o mercado, pensando no mercado, buscando informação no mercado. Essa é a área fim. E a área meio? Quem são a área meio? O que é a área meio? Congregam as funções e atividades que proporcionam os meios para que haja a transformação de recursos em produtos e serviços. Quer dizer o quê? A área meio atua dando suporte para as áreas poderem produzir, transformar recursos em produtos ou serviços. Quem é a área? A área meio. A área meio é a administração financeira, como a gente costuma falar, é o administrativo de uma empresa, né, que é a área financeira, é a área de materiais, é a área de recursos humanos, é a área de serviços e a área de gestão empresarial. Então, aqui que está a questão do que engloba a área meio. É a área
que proporciona suporte para todas as outras. E as áreas fim dependem da área meio para que elas possam estar atuando. Estruturação de relatórios gerenciais. O que cabe nos relatórios? O que vai nos relatórios? Para a estruturação dos relatórios gerenciais, o analista da organização, sistemas e métodos pode considerar alguns aspectos. Os números que ele vai utilizar, os gráficos e os comentários, né, que ele vai fazer com base nos números e gráficos. Os números devem apresentar a situação atual, bem como outros aspectos, entre os quais podem ser citados o período anterior, o mesmo período do ano anterior, a situação desejada. Os números devem sempre apresentar uma situação de relatividade, principalmente percentual. Então, quais são os números, né? Quais são os números apresentados para que a gente possa estar sempre comparando esse mês com esse mês do ano passado, verificar o que aconteceu nesse mesmo mês do ano passado e para a gente poder comparar a situação. Os gráficos, automaticamente o gráfico ele já demonstra percentual, né? Que a gente pode verificar, percentual maior, percentual menor, se existe um equilíbrio entre os percentuais e por aí vai. E os comentários que devem ser feitos por pessoas capacitadas, treinadas, que pensam os comentários para que haja uma maior facilidade em relação à questão dos gráficos e dos números existentes para que a tomada de decisão tenha mais facilidade, esteja mais situada na realidade existente. Decisões e ações. De acordo com o modelo proposto nesse trabalho, as decisões e ações tomadas representam um ponto mais importante do relatório gerencial. Quer dizer o quê? Que com base nos números, com base nos gráficos, tendo por base os relatórios, aí nós vamos tomar a decisão e vamos praticar a ação. E aí, por último, nós temos os resultados, né? Que tudo aquilo que foi feito, foi levantado em termos de números, foi colocado em relação a gráficos para obter uma maior visualização, foi feito o comentário, tomamos a decisão, implantamos ações, então agora nós vamos ter os resultados, que o gestor está em constante busca de otimização de resultados. Portanto, deve explicitar os resultados que pretende alcançar por meio das decisões e das ações tomadas com base em informações apresentadas por meio de números e gráficos. E, por fim, nós vamos concluir que o sistema de informações gerenciais procura, entre outros aspectos, apresentar os dados das informações, as informações das decisões, as decisões das ações e as ações dos resultados. Então, aqui fecha, né, que sempre ele vai procurar o quê? Aproximar dados das informações, aproximar as informações das decisões, aproximar as decisões das ações e aproximar as ações dos resultados. Tá bom? Espero ter contribuído para o conhecimento, a evolução do conhecimento de vocês. E muito obrigado.